Começando, bom, cumprimento todos os presentes e faço isso em primeiro lugar. Creio que é o que interessa que façamos em primeiro lugar e agradeço por se interessarem por este tema e por esta mesa redonda. Portanto, muito obrigado pelo vosso interesse e muito obrigado pelo vosso tempo. Creio que vale a pena agradecer à DSPA pela promoção desta mesa redonda e também por trazer para um evento baseado em dados uma concretização que é tão efetiva daquilo que pode ser a ciência de dados ou o data science quando transforma as nossas vidas e neste caso transforma as nossas cidades. Acerca das cidades inteligentes, eu direi apenas que são um tema de empolgamento muito significativo nos últimos anos. São um tema de grande impacto internacionalmente, também de grande impacto nacionalmente, e esta visão de cidades inteligentes cruza-se incontornavelmente com tecnologia, com dados, com ciência de dados e com talento de dados, que creio que interessa muito à nossa plateia, aos participantes, portanto, que interessa muito. Cruza-se naturalmente com muitas outras coisas, mas eu acho que é isso que nós vamos aqui procurar perceber. Agradeço também a aceitação pronta para fazerem parte da mesa redonda aos convidados e apresento-vos em primeiro lugar o Paulo Calçada. Muito obrigado, Paulo. O Paulo é CEO da Porto Digital, que é uma entidade privada fundada pela Câmara Municipal do Porto e que agrega e promove os projetos focados em tecnologia e data na cidade do Porto. E agradeço e apresento-vos também o João Ricardo Moreira, que é responsável pelo Centro para a Transformação das Empresas, que é uma unidade da NOS, que tem como objetivo apoiar os clientes empresariais nos seus processos de transformação. O João tem muitos anos de transformação, de telecomunicações e transformação também, e é um entusiasta nos temas de inovação, nos temas que são conexos com Analytics, que são conexos com Data Science, e aliás foi responsável pelo lançamento da abordagem ao mercado por parte de nós nestas áreas, em conjunto com entidades que são entidades públicas e entidades privadas. Bom, permitam uma nota de que esta sessão está a ser gravada, está a ser difundida live, mas isso todos sabemos, mas está a ser gravada para acesso futuro na plataforma. E bom, nós temos 40 minutos de mesa redonda, temos depois 20 minutos de Q&A. Quando chegarmos ao Q&A, eu talvez dessas instruções, porque assim mais rapidamente paro de falar, o que será conveniente. Permitam-me então aqui iniciar a interpelação aos convidados e com um tema de contexto, portanto seria nesses termos, e para efeito de contexto e para percebermos como é que nos posicionamos, qual é que tem sido o papel das vossas organizações e o vosso próprio papel nesta temática das Smart Cities, que é dinamizada em grande medida pela ciência de dados e pelos dados. Talvez começasse por si, Paulo, por favor. Antes de mais, obviamente, muito obrigado à DSPA e a nós por nos desafiar para participar nesta mesa redonda para discutir um pouco o tema das Smart Cities e de que forma, em particular, a cidade do Porto se tem posicionado nessa área, mas como o Pedro disse muito bem, para haver uma cidade inteligente, para haver uma decisão ou uma tomada de decisão inteligente, e se são cidades inteligentes, os dados são fundamentais. E os dados fluem em infraestruturas digitais, em infraestruturas tecnológicas, e tem sido muito esse o enfoque da cidade do Porto, desenvolver e consolidar uma infraestrutura tecnológica em 3 grandes camadas, que permita de facto que depois a cidade possa tomar decisões, e aqui a cidade, leia-se, a entidade que faz a gestão da cidade no seu aspecto mais de domínio público, que é o município do Porto, tomar decisões com base em dados, em base em informação. E nesse sentido, o que nós temos feito com o Porto Digital, nos últimos quase 4 anos, passa por
desenvolver essa infraestrutura, passa por desenvolver esta estratégia que tem, como referi, 3 grandes camadas, que já falei sobre elas. Só uma nota de introdução relativamente àquilo que é Porto Digital, que também é importante, porque esta lógica de que instrumento é que nós utilizamos para implementar esta política também é relevante e tem sido uma das discussões que temos tido com muitos parceiros, tanto nacionais como internacionais, é algo mais lidado que nós conseguimos por ter esta infraestrutura chamada Porto Digital. A Porto Digital é uma associação sem fins lucrativos privada, mas é tida pelo município do Porto como se fosse uma empresa e funciona muito como uma empresa municipal, portanto é tida pelo município do Porto a cerca de 80% do seu capital social e depois tem como parceiros a Universidade do Porto e a Metro do Porto. E achamos que este perfil, que lhe dá alguma autonomia, tem sido também uma das razões para dar uma resposta mais ágil ao desenvolvimento da estratégia que temos implementado. E, portanto, agora falando da estratégia, falando do caminho que decidimos seguir, como eu referi, temos 3 grandes áreas. Temos a área infraestrutural. A Porto Digital detém uma rede de fibra óptica, uma rede de comunicações, é um operador de telecomunicações que funciona no modelo de operador neutro. Portanto, o nosso objetivo não é fazer negócio no mercado, mas sim ajudar os operadores de telecomunicações a desenvolver o seu negócio e, obviamente, suportar também o município e a universidade naquilo que é as suas necessidades de comunicações. Temos cerca de 4.000 km de fibra e vamos fazer um investimento no próximo ano e meio, cerca de 2 milhões de euros de expansão desta rede de fibra, que terá como principal objetivo suportar os serviços municipais, mas também expandir ainda um pouco mais esta nossa lógica de operador neutro na área de telecomunicações. Temos uma outra área ligada à componente de sensorização, à componente de sentir a cidade, que está também ligada a um outro serviço que temos de comunicações, que é uma rede de comunicações Wi-Fi, que é uma referência. Nós só em 2019 tivemos cerca de 2020, um ano muito particular, tivemos cerca de 1,3 milhões de dispositivos ligados à rede, e é uma rede na qual estamos a expandir também, na qual estamos a investir, e tem sido um ativo importante, porque nós não utilizamos só essa rede para facultar serviços de comunicação aos cidadãos, mas também para usar como uma espécie de infraestrutura de sensibilização. Por fim, as 2 camadas adicionais que nós temos é a camada de aquilo que nós chamamos a plataforma urbana, ou o sistema operativo da cidade, onde, de facto, os dados recolhidos nesta plataforma tecnológica que temos vindo a desenvolver são depois trabalhados. E, por fim, fundamental para que tudo isto funcione, temos 2 outros eixos que são complementares. Que é um eixo de gestão da inovação, desenho de serviços. Portanto, nós queremos, de facto, tirar valor sobre esta infraestrutura. E para tirar valor sobre esta infraestrutura temos uma equipa especializada na gestão da inovação, portanto, tentando sempre incorporar inovação nos processos que vamos desenvolvendo, e uma equipa de gestão de desenho de serviços, e por fim uma ligação ao ecossistema económico e empresarial. Portanto, a Porto Digital não é uma entidade que quer, na prática, ser uma software house, ou, como disse, quer funcionar muito nesta lógica de operador neutro, portanto, quer funcionar muito nesta lógica de ter um conjunto de recursos, que são recursos, pilares fundamentais para que a estratégia funcione, e depois trabalhar sempre em articulação com o ecossistema, muito ligado ao ecossistema de empreendedorismo, muito ligado às startups e às scale-ups. Temos uma iniciativa chamada Scale Up Porto já com algum tempo, mas também ligado a esta relação com as grandes empresas, okay? Com as grandes e médias empresas, numa lógica de perceber que oportunidades em conjunto podemos criar, e nós iremos falar também um bocadinho sobre isso, que oportunidades em conjunto podemos criar e que valor económico se retira destas soluções que temos vindo a construir. E, portanto, a Porto Digital foca-se muito nos desenhos dos modelos de referência, nas arquiteturas, nas infraestruturas, nesta perspectiva mais de modelos de dados abertos, interfaces abertos, e depois trabalhar com o ecossistema numa lógica de experimentação, mas não só, numa lógica também de serviços que o ecossistema pode disponibilizar à cidade. Muito bem. E João, como é que responderias a esta questão de contexto, que é em que é que a nós tem trabalhado do ponto de vista de Smart Cities e em que é que tu pessoalmente tens trabalhado? Eu pessoalmente já é capaz de ser arriscado dizer onde é que tenho de facto trabalhado muito, mas falando a nós é conhecida como sendo um operador de comunicações, é conhecida por chegar a milhões de casas e a fazer campanhas de Natal que batem recordes de notoriedade e que têm muito impacto em cada uma das pessoas. É menos conhecida por este lado mais B2B, portanto, mais da relação com as grandes entidades públicas e com as grandes empresas. E não porque não tenhamos muito trabalho feito, mas porque efetivamente não se passa tanto na praça pública. Ora, respondendo diretamente à questão, nós temos trabalhado as Smart Cities, eu diria, já vai quase para 10 anos, por incrível que possa parecer. Apesar de ser um tema que está cada vez mais em voga, a verdade é que as diferentes componentes tecnológicas, quer as móveis, quer as fixas, que permitem suportar a sensorização do mundo, do meio ambiente,
são tecnologias e são redes de base que têm vindo a ser desenvolvidas por nós desde há muito tempo. E por isso, o que eu diria que é mais, e até mais contextual aqui neste momento, é que de facto desde há 3 a 4 anos esta parte, nós temos vindo a desenvolver iniciativas no domínio do Analytics, portanto, tirando partido dos dados, os dados agregados, irreversivelmente anonimizados, que a nossa rede móvel gera, e que por ter milhões de utilizadores nos permite ter informação que é muitíssimo relevante depois para o contexto das Smart Cities, que é a informação respeitante à mobilidade das pessoas. Mas deixaria depois mais para a frente. Mas, em resumo, o Smart Cities é claramente uma aposta que nós temos vindo a desenvolver ao longo dos anos, mas nomeadamente com os temas de Analytics, Data Science e aproveitamento dos dados que nós próprios geramos. Enfim, acho que estamos num outro patamar e essencialmente noutro nível de entusiasmo naquilo que me diz diretamente respeito. Nesse contexto, então eu creio que avançaria para o desenvolvimento desta temática da ciência de dados e das Smart Cities enquanto tema. Falo-ia, recuando um passo, e colocando-vos a seguinte pergunta. Porquê é que nós falamos de Smart Cities de uma maneira tão insistente? Ou, no limite, o que é que tem a cidade tão particular para ser, no fundo, o centro desta história de inteligência ou de smartização, uma vez que estamos a falar de coisas smart? E se calhar começava por ti, João. Bom, há aqui, eu não sei exatamente na audiência também, infelizmente estes modos remotos não permitem ler o body language e perceber exatamente se as pessoas já estão em estado REM ou se de facto estão interessados neste tópico das Smart Cities. Mas eu diria que, e o Paulo melhor do que eu dirá, gerir uma cidade é gerir um corpo vivo de vários sistemas que, no fundo, confluem, que se sobrepõem, e a tomada de decisão, quer do domínio estratégico, por exemplo, as infraestruturas de mobilidade, as infraestruturas viárias, eram decisões tomadas com base, pasme-se, em inquéritos à mobilidade que se faziam, ainda se fazem, de 10 em 10 anos. Ora, se concordarmos todos que 10 anos é um período demasiado longo para ter em conta as reais necessidades das pessoas, percebemos que, de facto, é preciso encurtar os horizontes temporais sobre os quais se tomam decisões, ao ponto de haver necessidade de perceber quão diferente é uma terça-feira de manhã de um sábado à tarde com chuva. E num organismo vivo como uma cidade, com os tais múltiplos sistemas, se não houver sensores que permitem medir as diferentes tipologias de realidade, a presença das pessoas, o ruído, a qualidade do ar, enfim, o caudal de água, enfim, o que quer que seja, se não formos capazes de medir isso, evidentemente depois o processo de decisão fica limitado. Portanto, eu diria que na dimensão de sensorização, que é mais a parte de input de todo este processo, efetivamente a curva de custos que os diferentes sensores percorreram hoje em dia, temos, por comparação com há 10 anos atrás, a tecnologia disponível miniaturizada o suficiente, com baterias que permitem uma moderação grande sem precisar de manutenção, e todas estas evoluções tecnológicas permitiram que hoje seja possível ter, de facto, literalmente sensores em todo lado a medir todas as coisas essas que depois geram dados esses que depois podem ser trabalhados para informação e para chegar àquilo que o Paulo dizia, que é suportar processos de decisão baseados em informação, que é no limite aquilo que se deveria fazer sempre, mas que por falta de geração de dados, por falta de sensores, as cidades não tinham ao dispor. Então, Paulo, e então porquê é que de facto são as cidades os protagonistas da inteligência e não qualquer outra unidade geográfica que podia ser também considerada, não é?
Esta última parte da questão do Pedro é relevante, porque eu estava mais focado naquilo, porque é que o tema das Smart Cities é relevante mais do ponto de vista abstrato, e agora, obviamente, também aqui uma segunda parte da questão que é relevante é porque é que é esta secção da nossa geografia que tem tanta relevância, não é? Eu diria que há duas questões diferentes. A primeira questão é a temática da gestão inteligente. É uma temática que se aplica às cidades como se aplica a qualquer organização, não é? Qualquer fábrica, qualquer serviço, portanto, é algo que, melhor ou pior, já está presente na maioria das organizações, com as ferramentas de Business Intelligence e outras ferramentas que ajudam a apoiar a tomada de decisão. Talvez de forma mais visível nestas organizações, porque são privadas, porque há a questão do lucro, porque há a questão do prejuízo, porque há toda uma pressão de gestão diária. Não é que as cidades não o tenham, infelizmente o Porto tem-no tido, e felizmente por essas razões conseguem estar, por exemplo, ter o maior orçamento de sempre para combater uma pandemia, mas o que eu queria dizer é que, de facto, estas problemáticas aplicadas às cidades também podem ser aplicadas a outras áreas de negócio, não é? E há aqui um cruzamento que pode ser interessante, porque, obviamente, depois cada área de negócio tem a sua especificidade, e eu diria que uma sapataria não terá, do ponto de vista tecnológico, as mesmas exigências que terá, por exemplo, uma fábrica de indústria pesada, não é? Mas essa fábrica de indústria pesada, devido à sua complexidade tecnológica, nomeadamente com respeito a sensores, é um ambiente interessante para prototipar algumas das soluções que depois podem ser desenvolvidas na área das cidades. Agora, ligando à questão da analítica de dados e ao volume de dados e à diferença e à característica heterogénea que as cidades podem ter, há aqui, de facto, algum cruzamento que as cidades, enquanto área de negócio, podem gerar com outras indústrias e muitos ganhos, não é? E, portanto, nós temos trabalhado em particular com um consórcio europeu chamado Fireware, em que aplica alguma da tecnologia e algum dos referenciais que eles têm desenvolvido a estes múltiplas áreas de negócio que vão desde a indústria à agricultura, às cidades. Portanto, são áreas de ação que podem parecer muito diversificadas, mas na realidade partilham dos mesmos problemas e de soluções que podem ser idênticas. E isto acho que é um desafio interessante para quem nos está a ouvir e quem quererá explorar no futuro estas áreas de trabalho. Obviamente que depois, por razões que não interessa agora, estamos aqui a discutir com algum detalhe, há questões relacionadas com a própria mecânica da gestão do poder autárquico, a burocracia, a complexidade, que fazem com que estas áreas não se tenham desenvolvido tanto. Acreditamos nós que há aqui um potencial enorme, okay, de desenvolvimento, e há aqui uma oportunidade de negócio a ser gerado por esta perspectiva de transição digital das cidades. Portanto, há aqui muitas oportunidades, até porque o João disse muito bem, houve uma evolução tecnológica enorme nos últimos 10 anos, porque, como disseste bem, isto das Smart Cities já foi moda, não é? Entre aspas, agora está na altura de concretizar e na altura de mostrar projetos com impacto real, não é? E com dimensão também. E, portanto, o que acontecia tipicamente nas cidades, que também acontecia noutras áreas, e eu tenho partilhado muita experiência com colegas, até em particular da área da indústria, havia muita verticalização, havia soluções muito fechadas, porque não havia interoperabilidade, porque não havia essa preocupação. Portanto, nós temos conseguido trabalhar essa questão. Agora, enquanto cidades enquanto unidade geográfica, o que se tem vindo a constatar é que as cidades acabam por ter um equilíbrio muito interessante naquilo que é a governação das sociedades, dos países, não é? E entre aquilo que é um poder central e um poder local, não é? Portanto, não são uma junta de freguesia, se bem que as juntas de freguesias têm dimensões superiores a muitas das cidades, não são regiões, não são o governo central, portanto, tem aqui uma autonomia, tem uma capacidade financeira, tem uma ligação à população, tem uma caracterização do ecossistema, que tornam, mesmo numa escala global, não é? Eu partilhei com vocês até muito recentemente, que tenho andado um pouco a navegar por este planeta, a falar sobre este assunto. Ontem estivemos com pessoas do Cazaquistão, com pessoas da Malásia, onde a problemática é muito parecida e há um poder enorme pelo facto das cidades conseguirem ligar, interligar, e esse poder depois traduz-se em quê? Como referi, em oportunidades de transformar estes desafios que as cidades têm em negócio, em novas startups, em novas empresas, em novas soluções, ok? Deixa-me só, Pedro, deixa-me só já agora acrescentar o ponto, peço desculpa de estar aqui a desrespeitar o moderador. Tínhamos combinado que era isso mais ou menos que íamos fazer, não é? Sim. Nós até combinámos usar todos camisa branca. Certo. Exatamente, isso é verdade. Estava um bocadinho aterrorizado com isso, sim. Mas eu queria precisar, eu não queria desrespeitar o moderador, mas sim a moderação. A questão,
há aqui dois aspectos, um macro e um micro, que fazem das cidades, de facto, o sítio certo para este tema acontecer. O macro é, nós vemos tendências mundiais no sentido da urbanização. Portanto, as pessoas vão viver em cidades. Não há de ser a 100%, mas as pessoas vão viver nas cidades. Vivendo nas cidades, a população mundial aumentando faz uma enorme pressão sobre as infraestruturas. As infraestruturas, não há habitação que chegue nas cidades para as pessoas poderem viver, as infraestruturas de mobilidade naturalmente são caras, e a pressão causada sobre as pessoas, sobre o território, faz com que seja inevitável, e às vezes é a melhor razão para que um tema seja endereçado, é porque é inevitável, não é sustentável a forma como ainda se gera mobilidade nos grandes centros urbanos por todo o mundo, e portanto é como que de alguma forma necessário repensar o paradigma. Depois, a um nível mais micro, e o Paulo chamou a atenção, e muito bem, as cidades são, apesar de tudo, a escala certa para se poder tomar decisões, porque se tem os cidadãos à frente. Portanto, não é um Estado central que trata os cidadãos como números e como estatísticas. Numa cidade sente-se muito a vida das pessoas. Portanto, por um lado isso, e por outro lado a escala que, apesar de tudo, existe para se poder tomar decisões, faz um equilíbrio certo para que estas questões se coloquem ao nível de uma cidade e não ao nível de uma União Europeia ou do continente sul-americano. Portanto, há este tema de escala. Agora, a pressão demográfica sobre as cidades é gigantesca. É decisiva. Um pouco nesta sequência, Paulo, se calhar vale a pena abordarmos o seguinte, que é, quando falamos de Smart Cities, ainda assim estamos a falar de um tema muito genérico portanto, e muito abrangente. Seríamos capazes, ou poderíamos fazer uma exemplificação daquilo que, com dados, nós podemos fazer para transformar, fazer diferente, melhorar, tornar mais eficiente num ambiente citadino? Que melhores exemplos darias daquilo que são estas aplicações? O Jorge já deu um exemplo que é de facto muito relevante, tem a ver com esta questão da mobilidade, não é? Da mobilidade das pessoas na cidade, na forma como essa mobilidade é gerida e que deve ser gerida, no nosso entender, em cima de modelos de dados que sejam numa perspectiva de own your data, que também é uma discussão que tem tido neste momento uma adesão interessante. Tem a ver com a forma como as cidades se posicionam para fazer uma gestão daquilo que é a informação que permite potenciar negócios que crescem em torno do espaço público, do domínio público, ok? Não quer isto dizer que se construa uma espécie de barreira à inovação, e o João refere bem, por exemplo, que não foi por nenhuma ideia mirabolante de uma ou outra cidade que a Uber surgiu, ou que a Lime surgiu, e portanto é sempre importante criar condições para que a inovação surja de forma muito orgânica, sem ter limitações, mas ao mesmo tempo também precisamos de compreender que há grandes players que controlam a informação de uma determinada forma, que não há nada aqui contra, exceto quando há um impacto naquilo que pode ser a própria gestão da cidade. E há aqui um trabalho que tem que ser feito e que há um conjunto de oportunidades interessantes, porque também há uma perspectiva que eu queria deixar aqui muito bem clara, que é, nós temos oportunidades de explorar a área das Smart Cities em várias áreas, umas mais visíveis e outras menos visíveis. Tipicamente, os empreendedores, a malta da análise de dados, foca-se mais naquelas que eu diria são mais visíveis, que são as aplicações que depois o cidadão utiliza, ou que os municípios utilizam, ou que um técnico do município usa. Mas há muito trabalho e há muito valor a ser criado na componente infraestrutural e de suporte a todas estas áreas de negócio. Não me quero desviar da pergunta, Pedro, mas só queria dar aqui um exemplo interessante e que eu não me fazia a mínima ideia, mas que depois é fácil percebermos como não podia ser de outra forma. Uns amigos meus moravam na cidade de Houston, nos Estados Unidos, que é uma cidade que tem o defeito de ser no Texas e tem ali uma gente muito complexa, mas que é riquíssima. Porquê? Porque há toda uma economia gerada em torno da indústria do petróleo.
Portanto, a indústria do petróleo não é só tirar petróleo, colocar o petróleo num barril e vender aquilo, não. Há toda uma indústria que vão desde pilotos de helicóptero, equipas de salvamento, por causa das plataformas. Há ali toda uma indústria muito interessante que é gerada. Na indústria das Smart Cities, na área das Smart Cities, há também toda uma indústria na componente infraestrutural que vai desde dos sensores, às ferramentas de trabalho desses dados que são colhidos pelos sensores, a toda a componente de retrofit das infraestruturas que existem atuais que têm muita complexidade e não se podem de repente desligar. A cidade de Porto tem um sistema de semaforização há 30 anos a funcionar, felizmente agora conseguiu-se resolver um problema que estava em tribunal há 5 anos num concurso público, também é um dos problemas que no setor público nós temos, mas aquele sistema tem que se manter a funcionar e trazê-lo para estas novas plataformas, e portanto trabalhar com os dados, integrando. Está aqui um trabalho que pode ser criado. Mas voltando à questão dos exemplos, claramente a área da mobilidade é uma área muitíssimo interessante, a área do ambiente, toda a área de interação com o cidadão pode ser muito melhorada e pode ser utilizada claramente também para realimentar com feedback os serviços que nós desenvolvemos, tornando, em certa medida, o cidadão também um sensor, reportando problemas, ajudando-nos a trabalhar a solução desses problemas. Está aqui um conjunto alargado de dados. Mas, acima de tudo, e este é um dos temas onde a Porto Digital tem estado a trabalhar, há muito esta visão de helicóptero que é preciso construir sobre a cidade para percebermos um pouco qual é a vibração da cidade, ok? E aquilo que nós temos neste momento conseguido demonstrar, e também num trabalho que tem feito em parceria connosco num conjunto de projetos que temos vindo a desenvolver, é que da agregação de dados, que numa fase inicial podia parecer uma agregação que não fazia sentido, nós conseguimos tirar um valor sobre esta vibração que a cidade tem, que é muito interessante. Um exemplo que eu costumo muitas vezes dar é quando foi agora a retoma da primeira fase da pandemia, e nós temos a cidade sensorizada com várias variáveis, desde contadores de tráfego na via, desde video analytics, desde sensores de ruído, e portanto temos uns sensores a dizer-nos que a cidade está aparentemente a voltar a uma certa normalidade, por exemplo, os sensores na via pública, ok? Mas cruzando esses dados com os sensores de ruído, nós conseguimos perceber que esse regresso à normalidade, como nos pareceu depois normal, está a acontecer pelas vias de circulação que estão mais ligadas ao movimento pendular casa-trabalho, trabalho-casa, ok? E não tanto no vibrar da cidade no centro histórico. Juntando aí informação, por exemplo, sobre o consumo de água e a caracterização socioeconómica que está inerente a esse consumo de água, nós conseguimos saber mais, por exemplo, se a cidade está a descansar, se as pessoas estão em casa, ou se as pessoas estão na movida, como se diz cá no Porto, que infelizmente não tem sido muito possível. Há aqui um acompanhamento dessa dinâmica que é muito importante. E porquê? Porque isto depois nos permite criar tendências de desenvolvimento da cidade e tentar antecipar surgir problemas ou desequilíbrios ou coisas desse género. João, e que use cases, como é típico chamar-se, tu adicionarias mais concretos também a esta dimensão das Smart Cities, mais concretos no sentido, para concretizar as Smart Cities? Sim, antes do mais concreto, eu acho que há aqui dois grandes horizontes temporais em que este tipo de informação é absolutamente crítico. Um deles é mais para planeamento estratégico, portanto, quando se tomam decisões a 5, 10 anos, saber onde devemos ter um pavilhão gimnodesportivo, onde devemos ter uma sala de espetáculos, como é que se planeia uma cidade, perceber os movimentos das pessoas, perceber os padrões de mobilidade, pode dar muita informação relevante para esse planeamento estratégico. Depois, a um nível mais operacional, nós precisamos cada vez mais de ter flexibilidade, ou as cidades precisam de ter flexibilidade para adaptar os seus corpos, as suas diferentes valências ao terreno. Eu lembro de um exemplo, e o Paulo Calçada provavelmente recordar-se-á, de um exemplo de um comandante de uma polícia municipal de uma cidade portuguesa, que dizia: eu preciso desta informação quase em tempo real para permitir perceber se a minha estratégia de disposição das forças no terreno tem ou não de ser reajustada em função de se as pessoas tiveram o comportamento, ou as grandes multidões tiveram o comportamento que se esperava ou não, isto numa noite de fim de ano, ou enfim, numas festas da cidade, enfim, tudo isto conceitos pré-pandemia, como se pode ver. Mas, portanto, desde coisas de planeamento estratégico até coisas de gestão operacional, de segurança, da mobilidade, gestão até da sustentabilidade de uma cidade, todas essas coisas podem ser, no limite, ou ter na base uma ciência de dados que produz informação para poder gerir. Portanto, se quisermos simplificar isto ao máximo,
nós podemos dizer que se tomam boas decisões baseadas em informação sólida, se a informação sólida é possível conseguir a partir de uma imensidão de dados que aparentemente todos eles separados e independentes. Então, e se existem as condições para recolher esses mesmos dados, então temos as condições todas para melhorar a gestão da cidade, da mesma forma como podemos melhorar a gestão de uma empresa ou a gestão de uma área qualquer. Portanto, o que me parece é que a cidade, pela sua... a cidade, tínhamos todos presente, é uma maravilha da evolução do homem, não é? Quer dizer, a capacidade de nós termos a quantidade de serviços, a concentração de pessoas com esta ordem e, apesar de tudo, com esta qualidade de vida, claro que isto não é verdade no mundo todo, mas é verdade em muitos sítios, é um feito da humanidade. E agora, a questão é que nós queremos sempre mais e bem, os recursos são cada vez mais escassos, a pressão é maior sobre o território, e portanto é preciso mais inteligência para poder fazer uma gestão melhor. Sim. Então avançaria para colocar-vos o seguinte tema, até conexo com a conversa que tivemos alguns dias atrás para preparar esta mesa redonda, e que tem muitas vezes a ver com os projetos que estão em PowerPoint ou os projetos que estão em execução, sendo que todas as grandes vagas têm a sua fase PowerPoint e a sua fase de execução efetiva, portanto quero acreditar, ou pelo menos retive esta parcela daquilo que discutimos. Na verdade, as Smart Cities são um tema recorrente há vários anos, mas estaremos aquém ou estaremos além da expectativa criada com esta formulação? Bom, não sei se estou a ser justo se disser que expectativa criada com os PowerPoints. Não sei, talvez pudesses começar, João. Não, a questão é que nós, muitas vezes, eu felizmente tenho tido a possibilidade de me cruzar com o Paulo Calçada em várias discussões e em inúmeros projetos, mas diria que volta e meia há aqui uma espécie de troca de galhardetes entre aquilo que são os vendors da tecnologia e os clientes, neste caso grandes entidades públicas. E nestas discussões muitas vezes se diz os senhores da tecnologia prometem as coisas cedo demais, antes daquilo estar efetivamente disponível, e os senhores da tecnologia que dizem, bom, vocês é que são demasiado avessos ao risco, não percebem que prototipar algumas destas tecnologias são passos necessários para depois se evoluir. E quase daqui não sairíamos se quiséssemos. A questão é que, na verdade, é um conjunto das duas coisas, eu diria. A tecnologia, eu gosto de dizer isto porque de tecnologia está um inferno cheio, ou seja, isto não é um tema que se resolva com tecnologia. Resolve-se mais depressa com competências de gestão, com competências de organização, com clareza de propósito no desenvolvimento de uma arquitetura de sistemas e de informação, do que provavelmente só com a tecnologia. E, portanto, não se trata de dizer a tecnologia já existe há muito tempo. Verdade, já existe, vai continuar a evoluir. Acho que já chegou ao ponto onde é compatível com equações económicas, portanto, já hoje é possível demonstrar que vale a pena esse investimento porque tem um retorno. E para ser justo, nem sempre é verdade, quando as tecnologias são lançadas não estão ainda otimizadas, não têm o preço ainda típico da massificação. Mas o que me parece é que já há condições do lado da tecnologia, do lado da adoção ou do lado da procura, do lado dos clientes que poderiam desenvolver projetos, é que há ainda, eu diria, demasiado receio para aquilo que podem ser, para aquilo que já são as provas dadas em muitas referências semelhantes por todo o mundo. E, portanto, mais uma vez, para não querer cair aqui na galinha e no ovo, o que eu acho e já agora o ano 2021, com o PRR, portanto, o grande programa europeu de investimento na transição climática, na transição digital, para além da resiliência social, é uma injeção de capital que eu acho que tira a todos a desculpa de que ainda não é o momento ou ainda não é o timing. Eu diria que nos retira a desculpa porque, de facto, é uma oportunidade de fazer com que este país, nas empresas, nas cidades, efetivamente veja nesse investimento o mote para juntar as coisas que eu diria já existem, as competências para a gestão e a tecnologia disponível,
e nos atiremos a efetivamente desenvolver os projetos que com certeza vão passar por infraestruturas, sejam elas de comunicações, sejam de computação, seja de storage, seja dos sensores, mas essencialmente a continuar no tratamento de todos os dados que já começam a existir, a produzir inteligência com base nesses dados, mas para depois poder exatamente chegar ao nível mais acima, que é permitir decisões mais disputadas. E acho que há aqui um território para concordarmos e discordarmos, Paulo. Portanto, por favor. Sim, há um fator que muitas das vezes, infelizmente, a maioria das pessoas conhece, que é uma coisa chamada contratação pública, e que representa depois aqui um grande obstáculo. Ok, e de facto tem havido muita evolução no Código de Contratação Pública, e o Código de Contratação Pública obviamente é um instrumento importante de gestão dos dinheiros públicos, mas o que é verdade é que tem sido um obstáculo à introdução de inovação. Existem instrumentos, por exemplo, chamados de compra pública de inovação, que eu não tenho sequer presente que tenha havido uma única consulta pública que tenha usado esse tipo de instrumentos. Nós estamos há quase 3 anos à procura da parceria certa para desenvolver um projeto nessa área, porque de facto é difícil introduzir inovação. E cidades inteligentes estamos não só a falar, obviamente, de tecnologia pura e dura, mas estamos também a falar de um fator de inovação grande, não é? E portanto a contratação pública não tem sido um grande entrave, é que de facto consiga acelerar o processo de adoção deste tipo de ferramentas, não é? Acima de tudo, porque também não está desenhada para o experimentar e falhar, não é? Portanto, é exigido alguém que está no setor público que defina o seu caderno de encargos com total rigor e que não existe aqui risco associado, não é? E, portanto, não havendo risco associado, como é que eu vou conseguir introduzir inovação? Dificilmente, não é? E, portanto, tem sido também, e não me querendo estar a desculpar, ou não nos querendo estar a desculpar quem está um pouco deste lado do setor público, mas esse é um entrave e é um receio enorme, e todos os dias se ouvem quase exemplos de apedrejamento público, entre aspas, não é? Por uma utilização do dinheiro público, muitas vezes, obviamente, com total razão, outras vezes porque não é fácil fazer essa gestão. E, portanto, há que fazer melhorias. A Comissão Europeia tem introduzido muita legislação para permitir que exista esta tal injeção de inovação nas cidades, mas não só, nas cidades públicas. No caso do Porto em particular, nós temos tentado, em certa medida, contornar não é a palavra correta, obviamente, tentar acelerar um bocadinho a adoção deste tipo de tecnologias através de projetos de inovação e investigação. Tivemos recentemente um projeto cerca de 27 milhões de euros chamado Synchronicity, que foi grande parte dele utilizado para construir esta infraestrutura base que nós neste momento temos em funcionamento e que foi desenvolvido com cidades como Helsinki, Milão, Londres, Antuérpia, por exemplo, que são cidades com as quais depois trocámos muito conhecimento e que nos permitiu dar um salto significativo. Os instrumentos que o João refere e que me parecem bem são, de facto, instrumentos muito interessantes que poderão ajudar a acelerar. Também é de sua justiça dizer-se que os fabricantes, de facto, muitas das vezes têm dificuldade em dar o salto do PowerPoint para a realidade, não é? E são muitos os exemplos a que isso acontece. E eu não vou dar nomes, mas um grande fabricante mundial, não é? Nem para 5 major releases depois conseguiu estar perto daquilo que nos tinha prometido num PowerPoint. E ainda estávamos só na fase de vamos experimentar. Claro que estes são processos que são complexos, que são intensos, que cansam de um lado as cidades, os técnicos das cidades, não é? Por outro lado, cansa o fabricante, não é? O que nós temos tentado fazer para resolver essa situação? Criámos uma unidade que está a trabalhar em articulação com a equipa de gestão de inovação e desenho de serviços, que é uma unidade de experimentação, ok? Ainda estamos a tentar fazer o fine-tune do que é isso de uma unidade de experimentação, mas na prática é alguém especialista em tecnologia e que tenta fazer aqui de intermediário entre quem tem o problema do lado do município e quem tem possíveis soluções do lado do mercado. Okay? E arranjar aqui mecanismos muito ágeis de rapidamente fazer a avaliação se de facto estamos no caminho certo, se de facto estamos a conseguir dar resposta àquilo que é o desafio, para evitar que os processos sejam processos quase eternos de experimentação e que nunca mais seja uma solução, para reduzir o risco. Quando formos ao mercado, de acordo com o Código de Contratação Pública, definindo o objeto da minha contratação o mais claro possível, e depois haja a capacidade de resposta do lado do mercado.
Julgo que tivemos uma questão, pareceu-me aqui um pop-up. Tivemos, mas não é a altura das questões. Não, cobriríamos no fim, mas ainda bem que chegam, okay. Porque desta maneira nós conseguimos já prepará-las no nosso back of mind. A questão é muito pertinente e vai encaixar aqui na nossa história, tem a ver com confiança, com segurança, que é uma matéria de grande relevância quando estamos a falar de dados. Vou colocar-vos mais um tema que tem a ver com aquilo que vos pareçam ser as discussões mais relevantes que nas organizações públicas e privadas devemos levar a cabo ou devemos estabelecer para termos uma estratégia de facto baseada em dados. E isto acontece no âmbito das cidades, smart cities, cidades inteligentes, mas acontece no limite a respeito de estratégias baseadas em dados de maneira genérica para muitos problemas, para muitos organismos, para muitas construções. Como é que vocês veem isso? Como é que veem estas discussões relevantes, temas que temos que cobrir, Paulo? Olhando para a questão dos dados, e como eu referi, ela é o ponto central de uma estratégia de impacto, de criação de inteligência urbana, mas e no nosso caso em particular aprendemos isso com a experiência. É uma área de bastante complexidade, ok? Isto porquê? Não porque a tecnologia não esteja do nosso lado para nos resolver a complexidade que existe nos dados, mas é muito mais organizacional, ok? Do que tecnológica. E esse tem sido o grande desafio que nós temos tentado ultrapassar e, portanto, nós na prática fizemos queríamos fazer 10 passos à frente, acabámos de fazer 20 passos atrás, porque fomos forçados, porque do ponto de vista organizacional existe ainda um grande conjunto de entraves, muitos deles relacionados com velhas ideias de destruição que podia ser criada na percepção pública daquilo que eram serviços que estavam a ser prestados e afins, e, portanto, muito cuidado em partilhar dados. Por norma, nós temos tentado abrir ao máximo possível os nossos dados, ou estamos no caminho para o fazer, ok? Isto porquê? Porque chegamos à conclusão que sem uma boa capacidade de governar os nossos dados, isto é uma palavra que eu sei que o João tem alguma reticência em aceitar, e eu também estou do lado do João naquilo que são as reticências que o João tem relativamente a esta perspectiva da governança, porque quando ela é demasiada é um entrave à inovação. E, portanto, o que nós temos tentado fazer, então, só mesmo para terminar, é, por um lado, garantir que existe esta tal estratégia interna de governança dos dados, mas, acima de tudo, de valorização dos dados, a demonstração do valor que os dados têm. Porque muitas das vezes, como eu referi, as próprias equipas municipais não têm a percepção de que, através do cruzamento de informação, se consegue ter um valor muito mais muito mais elevado impacto do que pela sua gestão desagregada, não é? E, portanto, quando eu tenho um colega da área da mobilidade que faz a sua gestão da semaforização com base na informação, quando ele consegue cruzar aquela informação, quando ele se apercebe do impacto que tem o cruzamento daquela informação com a informação que nós recolhemos de outros fornecedores de dados, sejam eles sensores que nós instalamos, datasets que nós compramos, de facto, isso é um motivador para que se acelerem os processos de organização da informação, para que se acelerem também os processos de abertura da informação. Portanto, temos tentado encontrar aqui um equilíbrio entre a necessidade de políticas de gestão, de garantia de qualidade da informação, com políticas de promoção à valorização desses dados, de desenvolvimento de soluções que de facto ajudem a que os serviços prestados ao município sejam de maior impacto e de uma forma muito mais eficiente. João, então, e aqui o tema da governança, do excesso de governança e tudo isso. Mas eu acho que já passei uma rasteira ao João quando disse que estava mais ou menos do lado dele. Sim. Estou de acordo. Eu acho que o Paulo disse muito bem os temas. O tema é, a limitação está muito mais até na gestão do que está no resto. Nós temos de ter consciência, o achómetro, acho eu que esse é um instrumento de medida, o achómetro é muito barato. Portanto, as pessoas, enquanto tiverem o achómetro ligado, não acham que seja preciso tomar decisões com base em dados. Porque as pessoas acham coisas, aliás, nós conhecemos todos pessoas que acham coisas e acham várias coisas durante o dia. E essa é a grande parte, o inimigo a combater, se quisermos, na medida em que queremos ter decisões mais bem suportadas.
E o Paulo coloca bem, mais uma vez, a questão em dizer é preciso demonstrar o valor dos dados. Os dados em si, em bom rigor, não têm muito valor. Os dados processados, sim, mas têm de ser orientados a tomadas de decisão. Têm de ser, não podem ser infografias ou coisas, visualização muito coloridas e com muito impacto, mas que depois não estão contextualizadas no problema concreto que pretendem resolver. E acho que esse é o esforço de quem quer promover a ciência de dados, exatamente demonstrar o valor que isto tem, mas exatamente no contexto do problema que estamos a tentar endereçar. Depois, o tema da governança dos dados. O tema muitas vezes a governança dos dados é usado como uma desculpa para não se avançar a fazer muitas vezes o que se tem de fazer, a criar a infraestrutura, a ter os sensores e a processar a informação, em nome de que ainda não está muito clara a forma como se governam os dados. O governo é necessário quando a coisa é relativamente complexa e precisa de ordem. Foi assim na evolução da civilização e não é diferente nos dados. Colocar o tema da governança dos dados antes sequer de se fazerem coisas é como que inverter a ordem das coisas. E, portanto, eu enfim, acho que se pode notar, estou muito mais adepto de que se faça prototipagem de uma abordagem, que se façam coisas e depois sim que se tenha cuidado de fazer isto de forma sustentável e, portanto, que não haja tanto receio de que, em nome de não termos as coisas todas estruturais feitas, não devemos avançar. Portanto, no fundo há um equilíbrio sobre governança, portanto há um threshold de governança ótimo. E há um momento, o timing é tudo. A governança há o tempo para governar e há o tempo para fazer, sim. Sim. E pode ser, em certa medida, pode evoluir em tempo, em certa medida de forma paralela, não é? Tentando reduzir ao máximo o risco, porque há questões que temos de salvaguardar, nomeadamente de segurança, proteção de dados, e um dataset específico desagregado tem um valor integrado num data lake que tem um valor muito, muito superior, mas aumenta também o risco de que, através desse cruzamento de informação, se viole o famoso regulamento de proteção de dados que todos nós estimamos e muito. E isto não é dito com qualquer ironia, pelo contrário, é dito com muita certeza. Sim. Então, fazendo aqui um estreitar de espaço para as questões que nós vamos endereçar já de seguida, colocávamos da seguinte forma esta pergunta, que seria a pergunta final que tenho, que é: quais são as principais oportunidades que vêem para o talento de ciência de dados, de data science, e para as empresas neste ecossistema de Smart Cities em Portugal? Porque, em termos fundamentais, são essas as pessoas que estão a assistir a esta mesa redonda, e sendo que a seguir vamos responder a algumas das suas questões. Sim, e seria o João. Sim, por favor. Bem, não, eu acho que há muito trabalho para se fazer. Começa a haver já sensores e informação, dados que são gerados, e conseguir demonstrar, portanto, que a partir desses dados se conseguem produzir outputs que sejam relevantes para a gestão operacional ou para um planeamento estratégico, é exatamente o tipo de projetos em que pessoas com essa competência podem encaixar. O que me parece é que, acrescentado a isto, o sentido de urgência de que há muita coisa que precisa de ser feita, até por causa desse tal investimento público com algum significado, eu diria que há não só lançados pelos municípios, lançados pelas empresas, mas também lançados em nome de parcerias com os parceiros tecnológicos. Há um conjunto de oportunidades para quem tenha gosto e competências nesta área para efetivamente fazer parte de projetos que, enfim, que são partes deste puzzle de que estamos aqui a falar. E quais são as oportunidades para o talento, Paulo? Acima de tudo, e porque o João disse muito bem, o achómetro é aqui um instrumento muitas das vezes utilizado, também é muitas das vezes utilizado naquilo que são algumas das soluções que nos são apresentadas. Eu acho que se calhar isto é um grande valor para a cidade, ok? Pronto.
E esta nota é muito relevante. Não há, até porque muitas das vezes há aqui algum desconhecimento da própria forma como as cidades funcionam. Uma dica que se calhar que eu deixava aqui, e também está exatamente ligada com uma das questões que nos colocaram, tem a ver com o envolvimento dos cidadãos, o envolvimento dos técnicos municipais e trabalhar com eles numa lógica de experimentação, e eu volto a repetir a palavra que para nós é de facto muito importante, para que se encontre aqui um caminho no desenvolvimento de algumas soluções. A verticalização das soluções, que também é algo que nós muitas das vezes encontramos, é um erro. E é normalmente um bloqueador para que se consiga explorar desafios verdadeiros. Portanto, quando digo verticalização, estamos, por exemplo, a falar de uma solução fechada para a gestão da mobilidade, uma solução fechada para a gestão da água, uma solução fechada para a gestão de resíduos, uma solução fechada para a gestão de eventos, por exemplo, não é? Pronto. Há, de facto, um longo historial já bastante consolidado de trabalho feito por cidades, por consórcios de cidades, que podem ser utilizados por quem nos está a ouvir e por quem está a trabalhar esta área dos dados e a área das cidades, quase utilizados como referencial para conseguir dar um salto superior. Há depois também, e isso eu não queria deixar de salientar, muito valor para muito espaço de trabalho e considerando que o ecossistema de cidades é heterogéneo, é muito diversificado, as soluções a ser desenvolvidas, portanto, em oposição a estas soluções verticalizadas, terão que ser sempre soluções muito orientadas aos microserviços, né? Também é uma tendência muito interessante na área das tecnologias. Portanto, há trabalho para, naquilo que são as caixas pretas, não são pretas, cada vez menos, são caixas muito transparentes, naquilo que são as infraestruturas de suporte, né? Há muita oportunidade para se trabalhar dados que depois vão alimentar outras plataformas que vão melhorar o serviço, outros serviços que podem ser desenvolvidos, seja a montante, seja a jusante, e portanto, em certa medida também gostava de deixar aqui a mensagem que conversem connosco, batam-nos à porta. Nós temos uma iniciativa chamada Hack a City, que foi criada precisamente para servir de sandbox de experimentação, com base nos nossos dados, com o objetivo de nos ajudar a melhorar a qualidade dos dados, com o objetivo de nos ajudar a melhorar os interfaces desses dados. No ano passado tivemos cerca de 150 participantes, full room, tivemos elementos da NOS a participar, um segundo lugar a nós, parabéns nós. O primeiro lugar foi de uma equipa da Universidade do Porto. Tivemos equipas da Bosch, da Accenture, da Mercedes. Tivemos, de facto, muito interesse. Parece-nos ter muito interesse. Em particular, que nós, na primeira edição do Hack a City, há 5 anos atrás, tivemos 10 pessoas, ok? Também não oferecemos pizza. Nesta segunda já oferecemos pizza, talvez tenha sido por isso. Mas, a gente estou a brincar, obviamente. Mas só para dizer que, de facto, há aqui, no nosso entender, um espaço muito grande e, acima de tudo, há um chapéu que, entretanto, foi lançado, que foi criado no contexto da Comissão Europeia para fazer este serviço, este processo de upscale das soluções. Trabalhar com o Porto, trabalhar com Lisboa, trabalhar com Coimbra, com Aveiro, é cada vez mais trabalhar num ecossistema muito alargado de cidades europeias, mas não só, de outras cidades, um pouco por esse mundo fora. Sim. Agora, Pedro, deixa-me só acrescentar. Desculpa, Pedro, mas só na mesma linha do que o Paulo estava a dizer, que tem uma lógica de uma dica, eu por acaso acho que se as pessoas acharem, lá estou eu com o achar, mas se as pessoas acharem que encontraram um problema que conseguem resolver com ciência de dados, se esse é um problema grande e que pode ser encontrado em vários sítios do mundo, então é um bom ponto de partida. Porque muitas vezes o que acontece é o contrário, as pessoas acham que têm boas soluções e depois andam à procura de um problema onde aquilo encaixe. Certo. Mas façam ao contrário, encontrem problemas que existam. A minha rua não é limpa suficientes vezes. A rua do lado passa lá a limpeza 2 vezes por dia, a mais do que é necessário. Eu acho que, com base na informação que tenho sobre a mobilidade das pessoas, consigo resolver este problema. Pronto, coisas destas, uma cidade está cheia de coisas destas. E, portanto, se quisermos, é uma dica pequena, mas que pode ser o ponto de partida de uma startup. Ou até mesmo... Sim, e para quem está, e naturalmente para quem está aqui a ouvir e a ver, bom, eu vou ser agora locutor das questões que nos estão a ser colocadas. Eu vou procurar distribuí-las de maneira equilibrada e, portanto, vou colocar as primeiras 2 ao Paulo e vou colocar a última ao João. E vou ser, como disse, locutor destas procurando fazer justiça às próprias perguntas que estão bem elaboradas. A primeira pergunta, Paulo, é do lado dos cidadãos, como analisam a sua confiança nas Smart Cities, esta vertente da confiança. Os cidadãos, em geral, estão abertos a
esta inovação? Há preocupação em redor da privacidade e segurança, e já agora, e fazendo a ligação com a questão seguinte, como é que é impactada de facto a vida do cidadão comum com toda esta história das Smart Cities? Okay. Acima de tudo, eu acho que os cidadãos confiam nas cidades. Okay? Há aqui uma relação de confiança com o organismo que faz a gestão do espaço público, e isso é bom. Desconfiam um pouco das Smart Cities, pelo menos os cidadãos estão mais atentos, desconfiam um pouco das Smart Cities porque houve um certo cansaço. Nós desde o início, quando assumimos quando assumiu a liderança da Porto Digital e quando este executivo assumiu a liderança do município, que também fomos um bocado resistentes em ter uma Smart City Porto, não é? Porque é uma marca, é uma buzzword que são importantes e interessantes para vender às vezes coisas que não interessam a mim Jesus. Mas estou a brincar, obviamente, mas que havia um certo cansaço, havia uma certa desconfiança por parte do cidadão naquilo que dizia respeito a esta lógica das Smart Cities. Porquê? Porque não havia maturidade suficiente, havia um certo desalinhamento, porque a capacidade de incorporar internamente no lado, e eu, João, estou a colocar do lado das cidades, do lado dos municípios também muita culpa, não é? Havia dificuldade em incorporar toda esta tecnologia, que é porque não era possível comprá-la, porque os instrumentos de contratação pública não permitiam. Só para dar uma ideia, e eu já referi isso, o município do Porto fez um concurso público de investimento de 10 milhões de euros para renovar toda a sua infraestrutura de semaforização, um concurso que iria servir para alavancar e muito também a nossa estratégia Smart Cities, esteve 5 anos em tribunal. Okay? O município não conseguia investir €1 que fosse para mudar uma lâmpada no semáforo porque estava bloqueado por esse litígio em tribunal. Okay? 5 anos para resolver um problema do investimento estrutural para o desenvolvimento da cidade. Para perceberem, de facto, a dimensão da problemática da contratação pública. E só mesmo para dizer, portanto, desconfiam desta lógica das Smart Cities na maneira perspectiva porque não lhes chega rápido a solução, confiam nas cidades e acima de tudo, há também agora, a partir do momento que começam a ver soluções, começam a ver equipamentos na rua, a percepção da proteção dos dados, obviamente, a percepção de que os meus dados podem estar a ser utilizados para alguma coisa que vai violar os meus direitos, e isto também é algo que nós queremos trabalhar muito, acima de tudo, porque há aqui uma distorção muito grande, não é? Entre aquilo que é a percepção dos dados que são geridos por uma cidade e a percepção dos dados que são geridos, por exemplo, por os tais grandes operadores de comunicações. Portanto, há aqui um trabalho que tem que ser feito. Nós temos algo feito nessa área, mas há de facto um trabalho de sensibilização que liga a questões como o 5G, por exemplo, de sensibilização para que os cidadãos percebam que nós estamos do lado dos cidadãos, também somos cidadãos da cidade do Porto, sim, no caso da cidade do Porto, e que estamos dos lados da proteção e na defesa dos seus direitos. Não é? E a última pergunta, João, que é: o desenvolvimento da rede 5G será um verdadeiro boost à implementação / criação de Smart Cities? Há um benchmark internacional que possamos ter como referência? O que é que dirias? Sim, claramente, nós vamos viver anos suficientes para nos lembrarmos do impacto que o 5G vai trazer, nomeadamente para as Smart Cities. O 5G é uma revolução tecnológica que vai permitir, entre outras coisas, para não ser muito longo, vai permitir ter milhões de sensores num curtíssimo espaço de tempo, num curtíssimo espaço físico. E, portanto, significa, finalmente, teremos uma rede que comporta essa necessidade de sensorização levada ao limite. Depois, com uma latência, que para os não engenheiros é, no fundo, a velocidade, o tempo de resposta de interação com as redes, vai cair para níveis compatíveis com a reação imediata. Pensem no que é um carro autónomo a ter que tomar decisões, se para numa passadeira, se para num sinal vermelho ou se desvia de um obstáculo, dependente da interação que tem com a rede. Portanto, precisamos de uma resiliência, mas neste caso uma latência, um tempo de resposta ínfimo. E estas são características técnicas, mais uma vez, não é tecnologia que resolve nada, mas é uma revolução tecnológica que vai permitir que muitas das coisas com que sempre se sonhou ter disponível, ser efetivamente possível já a partir do próximo ano. Portanto, eu diria que claramente sim, vai haver as Smart Cities antes do 5G e depois. E esta é a última questão que aqui temos. Bom, eu seguirei para o fecho.
Portanto, em primeiro lugar, agradecendo ao Paulo Calçada, agradecendo ao João Ricardo, agradecendo a todos os que estiveram connosco, colocar-nos questões e a não colocar-nos questões também e ouvir-nos com interesse. Agradecemos pelo tempo, agradecemos pelo interesse. Durante os últimos 60 minutos discutimos o papel das cidades, o papel central das cidades, a virtude de termos cidades mais inteligentes, a virtude e a capacidade para fazermos esta inteligência utilizando dados, utilizando tecnologia, utilizando ciência de dados e utilizando ciência e talento de dados. Passamos pelas oportunidades trazidas pelos dados para o futuro das nossas cidades, por visões de futuro, pelo 5G, pela segurança, por desafios e terminamos com o papel do talento da ciência de dados neste desafio do futuro e também com as questões aqui da nossa audiência. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Bem, obrigado. Obrigado.